Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos hoje dar continuidade às nossas aulas através dessa videoaula. Vamos começar a partir da página 23 e vamos, se não me engano, até a página 30, tá? E nós vamos falar sobre normas técnicas para trabalhos, ou seja, a famosa norma ABNT. É um padrão para que você possa fazer o seu trabalho escolar, o seu trabalho acadêmico, um TCC, uma monografia no futuro. Então ele tem, para que você consiga tirar uma boa nota e seguir, você tem que seguir essas regras, essas normas que eu vou passar para vocês, tá ok? Primeira regra: todo trabalho precisa ter capa e folha de rosto. Capa e folha de rosto. Mais para frente nós vamos ver melhor como é que funciona, tá ok? Aqui é só um exemplo de capa e folha de rosto. Repare o seguinte: a capa tem o nome da instituição, o nome do aluno, no centro o título do trabalho e lá embaixo o local e o ano. Qual seria o local? Brasil? Não. Duque de Caxias, embaixo 2020. Já a folha de rosto, alguns chamam de contracapa, tem nome do aluno, de novo, são regras que temos que seguir. Título do trabalho, de novo, sim. Subtítulo do trabalho, se tiver, tá? Tanto na capa quanto na folha de rosto, se tiver subtítulo, você coloca, se não, isso é opcional. E aqui no lado direito, você vai fazer uma descrição do que é a monografia, nesse caso se for monografia, para quem você vai apresentar, o nome do professor e tudo. Lá embaixo também o local e o ano. Tudo tamanho 12, fonte Arial ou Times New Roman, tá? Isso em maiúsculo, com exceção do título que você pode colocar tamanho 16. Fora isso, é tudo tamanho 12, tá? Uma regra que nós temos que seguir também são as margens, ó. A margem tem que ser superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. O que são as margens? É o espaço entre o início da folha e aonde você vai começar a digitar o seu trabalho. O espaço entre o fim da folha e até onde você vai digitar o seu trabalho. Tem que ter regras. Como é que eu faço para colocar esse tipo de margem que ele está pedindo? Você precisa ir em página, layout da página, logo depois margem. Layout da página, depois margens, e lá embaixo, margens personalizadas. Automaticamente vai abrir essa janelinha para você. E ali você vai colocar, deixa eu focar aí. Ali você vai colocar superior, esquerda, inferior, direita. Deixa eu dar um espaço aqui para ver se foca melhor. Tá ok? Outra coisa também é o tipo e o tamanho da fonte que eu falei já na primeira página. Você precisa definir o tipo da fonte. Existem duas, Arial ou Times New Roman. Não podem ser as duas ao mesmo tempo, metade de uma, metade de outra. É uma ou outra. E não pode ser outro tipo de fonte, tem que ser uma dessas, tá? E o tamanho é 12, tem que ser 12. Não posso colocar 16, não posso colocar 10, tem que ser 12. Espaçamento entre linhas é o espaço entre uma linha e outra. Por padrão, no Word é 1,5, mas o que nós temos que colocar é 1 em 15. Desculpa, o padrão é 1 em 15, mas nós vamos colocar 1,5. Ele vai ficar com um espaço maior entre uma linha e outra, melhor para se ler, o trabalho fica mais apresentável, tá ok? Outra parte importante é o alinhamento do texto. O que é o alinhamento do texto? Nós já trabalhamos com ele. Existem 4 tipos de alinhamento. Não sei se você consegue focar aí, ó. Alinhamento à esquerda, que são essas linhas que começam da esquerda para a direita. Centralizado, geralmente são títulos, capa. Alinhamento à direita. E por último é o que nós vamos sempre usar, que é o justificado. O texto fica alinhado tanto na esquerda quanto à direita, tá? E o parágrafo também é importante.
por padrão, alguns dão espaço, outros apertam a tecla Tab, mas na realidade você precisa colocar o tamanho do seu padrão 1,5, 1,5 cm. Mesmo com a margem, você na hora de colocar o parágrafo, você precisa dar um espaço de 1,5. E antes de começar a digitar o seu texto, você precisa fazer o sumário, né? Ou pelo menos deixar o espaço lá, para quando já tiver o seu texto todo pronto, o seu trabalho pronto, com o número de páginas e tal, você precisa fazer o sumário. Tá ok? Tá aqui um exemplo de sumário. 1.0 exemplo, página 2. 2.0 exemplo, página 3. Tá ok? E assim vai. Se você tiver dentro do exemplo mais um subtítulo, você vai colocar 1.1 exemplo 2, página 3. E assim vai. Ali é um sumário padrão, apenas com títulos, com capítulo, sem subcapítulo. Mas se você quiser colocar o subcapítulo, você tem que colocar 1.0, capítulo 1.1, subcapítulo. Eu sei que isso tudo na prática seria mais fácil, mas eu estou tentando aqui passar a parte teórica e quando voltarmos nós vamos ver a parte prática, com uma revisão. Tá? Então, aqui é um sumário já pronto, já feito. Já olha os espaços da linha, botou uns pontinhos para separar e lá no final tudo alinhadinho, tudo direitinho, tá ok? Erros técnicos aqui, mas eu sei que vocês não vão se preocupar. Mas aqui no final tá tudo direitinho, ó, sumário de exemplo. Aí aqui 1.0 exemplo, lá no final o número da página dele. Depois exemplo 2.0 exemplo. Reparem que a página seguinte não foi a página 3, foi a página 5. Porque entre o exemplo 1.0 e o exemplo 2.0 tem outras páginas. Isso você não precisa colocar. Só coloca a página do capítulo. Tá ok? Vamos lá, estamos quase chegando ao final. Na parte já acabou, capa, folha de rosto e depois sumário, vamos começar o nosso trabalho a desenvolver. E é importante que você faça uma introdução. O que é introdução? É como se fosse uma sinopse de um filme, só que vai ser a sinopse do seu texto, um resumo, um pequeno resumo do que vai ser o seu trabalho, com poucas palavras, poucas linhas. Logo após a introdução, você vai falar sobre o desenvolvimento. Aí sim, você vai poder fazer várias páginas, quantas você quiser. Por último, a conclusão, que é como se fosse um raciocínio de conclusão de tudo que você já fez, tá? E para terminar o nosso trabalho, não vai digitar fim, não é uma história em quadrinhos. Na realidade é um trabalho acadêmico, então o que você vai fazer? Colocar as referências, tanto de livros quanto de sites que você usou para fazer essa pesquisa. Você não tirou tudo isso da sua cabeça, você teve que ter uma referência. E nós chamamos de referências bibliográficas. Ou quem quiser pode colocar só referências. Só que é diferente, ó. Como é que funciona? Quando você for colocar o nome do autor, você vai colocar primeiro o sobrenome dele e depois o restante do nome. Por exemplo, se eu for o autor, vai ser Oliveira em maiúsculo e depois normal Tiago Ferreira. E aqui o número da página, o número da comunicação de texto, o ano que foi fabricado, o site é a mesma coisa. Primeiro o sobrenome, depois o nome do autor. Na página 29 tem um exercício, não podemos deixar de fazer um exercício, é claro, valendo o ponto, sempre vale ponto, mas você vai ler lá atrás tudo que nós já vimos e a partir dali você vai fazer o seu exercício, tá ok? Vamos corrigir só quando voltarmos. Na página 30, e aqui vamos ficar por aqui, na prática. Quem tem computador vai fazer, quem não tem problema. Quando voltarmos nós vamos fazer de novo. Você vai fazer todas aquelas diferenças, todas aquelas transformações, configurações que nós fizemos, tamanho, tipo de fonte, margem, parágrafo, alinhamento. Depois que fizer isso, vai digitar esse texto aqui, ó, no Word. É para salvar, professor? Não, é só como prática, só para você aprender tudo isso que nós fizemos. Quem não tem computador não tem problema, tá ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula.